Nesse vídeo eu vou te passar a melhor estratégia para o segundo dia de prova do Enem, então os dias que vocês vão fazer as provas de matemática e ciência da natureza, para conseguir acertar o maior número possível de questões fazendo a prova em menos tempo. Mas rapidinho antes da gente começar, oi gente, para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 19 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. No Enem 2020, por meio do SISU 2021, eu fui aprovada em primeiro lugar na universidade, tendo vindo a vida inteira de escola pública, estudando sozinha. Então eu venho aqui nesse canal e além de dar apoio para vocês, acima de tudo, eu tento ajudar com um pouco da minha experiência, do meu conhecimento. Tô aqui ajudando vocês com tudo do Enem 2022. Também estarei no SISU para que você vá lá, coloque a sua nota do Enem e consiga conquistar também a sua aprovação. Antes da gente começar de fato, o que é a estratégia de prova e por que ela é tão importante? Gente, a estratégia é nada mais nada menos do que a sua organização, o seu planejamento para fazer a prova. Então, qual área do conhecimento você vai resolver primeiro? Alguns macetes para não ficar empacado em questão e perdendo tempo. A sua estratégia vai garantir que você não vai ter se preparado todo esse tempo para chegar no dia do vamos ver, que é o dia da prova, e de repente se embananar, não conseguir aproveitar 100% do seu rendimento. Então, a sua estratégia de prova está aqui basicamente para te ajudar. Bora montar então uma estratégia feita para você. Então, gente, a primeira coisa que nós precisamos levar em consideração para montar aqui a nossa estratégia para o segundo dia de prova do Enem é se a universidade que você quer adota ou não pesos. Porque aí você vai ter que dar mais enfoque na prova para a área do conhecimento que vai valer mais para você. Se você ainda é novato nesse mundo de Enem vestibular, tá meio perdido, não tá entendendo direito o que eu tô falando, gente, o SISU é o programa do governo que você vai colocar a sua nota do Enem para tentar entrar em universidades estaduais e federais de todo o país. Assim, quando o SISU estiver chegando mais perto, a gente vai falar mais sobre isso, eu vou explicar tudo certinho para vocês, mas tem um vídeo aqui que eu já explico, caso você queira se adiantar e entender. Basicamente, algumas universidades, ao aderirem ao SISU, elas adotam pesos. Então, dependendo do curso que você quer, uma área do conhecimento vai valer mais. Então, se você quer engenharia, por exemplo, em determinada universidade, matemática tem um peso maior, porque teoricamente é o que você vai mais usar no seu curso. Em jornalismo, algumas universidades estipulavam um peso maior para a redação. Então a minha nota de redação valia mais para umas universidades do que para outras. É basicamente assim, mas a gente ainda vai conversar muito sobre isso na época do SISU. Então agora você precisa descobrir se a universidade que você quer adota ou não pesos para o seu curso, para o curso ali dos seus sonhos. E, gente, é muito fácil descobrir isso, uma pesquisa rápida no Google já resolve. Então você coloca o nome da sua universidade, por exemplo, o FMG, adota ou não peso no SISU. Se mesmo assim você procurar e não achar, tem uma maneira de conseguir essa informação. Normalmente vocês encontram no termo de adesão dos SISUs anteriores. Então você coloca no Google, termo de adesão UFO SISU 2021, por exemplo. Lá você consegue essas informações, se no SISU passado a UFO adotou ou não pesos, para já saber o que esperar aí desse ano. Então, de qualquer forma, façam essa pesquisa rápida e descubram, porque isso vai ser muito importante. Então, se a sua universidade adota pesos, você vai começar resolvendo a sua prova com a área do conhecimento que tem mais peso para você. Então, por exemplo, você quer biomedicina na UFMG, um exemplo aleatório aqui, gente. Para biomedicina na UFMG, ciência da natureza tem peso 3 e matemática tem peso 1. Como ciência da natureza vai valer mais na sua nota, você vai começar a prova por ela. Até porque você vai estar mais descansado, vai estar mais no pique e vai conseguir se sair provavelmente melhor em ciência da natureza. Agora, se a sua universidade não adota peso no SISU, você vai começar resolvendo a sua prova por matemática. Isso porque matemática é uma área do conhecimento que com menos acertos você consegue uma nota maior. Principalmente por conta da TRI. A TRI é a teoria de resposta ao item, gente. É basicamente o método que o Enem vai usar para corrigir a sua prova. Então, para medir a sua coerência pedagógica. Se você está acertando mais questões fáceis e errando as difíceis, tudo bem, você está fazendo a prova normal. Agora, por exemplo, se você está acertando muitas questões difíceis e errando as fáceis, a sua nota baixa, porque no sistema, como assim você está acertando as difíceis, ou seja, você está sabendo fazer as difíceis e não sabe fazer as fáceis, está errando. Você está chutando, sua nota cai. Da mesma forma, se você tiver uma boa coerência, acertar bastante questões fáceis, uma outra difícil, algumas medianas, a sua nota sobe. É uma explicação aqui bem básica, mas é mais ou menos isso. Começando por matemática, então, se a sua universidade não adota pesos ou se o peso maior é para matemática, vocês vão resolver as questões que vocês sabem.
que provavelmente vão ser as questões fáceis, algumas medianas, uma ou outra difícil. Então faz essa primeira varredura em matemática, resolve todas as questões que você sabe, as que você não sabe, você vai pulando, e aí você vai para a ciência da natureza. Em ciência da natureza você faz a mesma coisa, aquela varredura, vai resolvendo as questões que você sabe, que você lê uma, duas vezes e percebe, não, eu consigo resolver, e aí você vai pulando as que você não sabe. Feita essa varredura inicial na prova inteira, então resolveu as que você sabia de matemática e as que você sabia de ciência da natureza, você vai voltar para as questões que você pulou, que você deixou para trás porque não conseguia resolver logo de início. Então vai voltar para matemática, resolve as que você deixou, que você conseguiu resolver, depois vai para ciência da natureza, resolve as que você deixou. Dessa forma, gente, vocês garantem que não vão ficar perdendo tempo em questão que você não consegue resolver, que você lê ali 2, 3 vezes e não vai, você não vai ficar empacado na sua prova e que também você vai conseguir fazer todas aquelas questões potenciais que você acertaria. Então, por exemplo, você tem uma questão de matemática que você não está conseguindo resolver e você vai e fica 20 minutos naquela questão ali, quebrando a sua cabeça tentando resolver ela. Sendo que em ciências da natureza tinha outras 5 questões ali mais pra frente que você conseguiria resolver de boa e que agregariam até mais na sua nota. Se você ficar perdendo tempo nessa questão de matemática, você vai perder a chance de resolver as outras. É basicamente nisso que se baseia aqui a nossa estratégia. 2 considerações que eu quero que vocês tenham agora. Já chegaram e me perguntaram, Duda, mas como que eu sei se uma questão é fácil, se ela é mediana, se ela é difícil, por conta de toda essa história aí da TRI? E, gente, não tem muito segredo. Normalmente, eu via que a questão era fácil quando, por exemplo, eu lia ela 1, 2 vezes e fácil ou mediana. E eu já conseguia resolver, ou pelo menos eu tinha um raciocínio para resolver aquela questão. Então, quando você lê, você tem pelo menos aquele insight de, talvez eu pudesse resolver dessa forma. Se não for dessa forma, talvez pode ser daquela outra. As questões difíceis já são aquelas questões que você vai ler 2, 3 vezes, ainda vai ficar muito cabuloso na sua cabeça, você não vai ter esse primeiro insight de, caramba, eu poderia resolver desse jeito. Então, é uma coisa meio que automática ali mesmo, de você saber se ela é difícil, média ou fácil. Outra coisa que é assim de extrema importância, gente, coloquem isso na cabeça agora. Não tenha medo de pular questões. Isso vai muito mais te ajudar do que te prejudicar. Então, não fique empacado em questão, não fica perdendo tempo. Eu fiz isso, mas no primeiro domingo de prova do Enem, no segundo, eu já percebi o quanto que aquilo me prejudicou e eu mudei. Então, parece que às vezes tem umas questões que ferem o nosso orgulho, né? Que você fica ali e você fala, não, agora é questão de honra. Eu tenho que resolver essa questão. E, gente, não é assim. Como eu disse, não tenha medo, deixa essa questão para trás, faz um círculo nela ou então anota ali no cantinho da prova para você lembrar que tem que voltar para resolver ela depois, mas não fica perdendo tempo em questões que vocês não estão conseguindo resolver. Não tem essa história, gente, de resolver a prova do Enem na ordem. A meta é você conseguir acertar o máximo de questões que você conseguir. Na verdade, não é nem indicado você ir tentando resolver ali questão 1, questão 2, questão 3, não. Resolva tudo que você consegue, sem medo de pule, sem medo de ser feliz, na verdade. E aí depois o que você deixou para trás, você volta para resolver. Outra estratégia que vai te ajudar a economizar tempo no domingo é você começar lendo as questões pelo comando delas, pelo enunciado. Então, sabe aquele textinho pequenininho, normalmente 1, 2 linhas, que é onde a questão vai te pedir o que ela quer. Então, por exemplo, determine o valor de X. Começa lendo por aí e só depois vai ler o texto de apoio, vai ver um gráfico, uma figura que essa questão possa estar te dando, porque você já vai ler sabendo o que ela quer de você, você já vai ver aquele gráfico sabendo o que você precisa, qual informação para resolver a questão. Pode parecer bobo também, mas é muito legal se você já for circulando informações nesse momento. Então você lê o comando da questão, o exemplo que eu tinha dado, a questão que é o valor de X. Vai lá e faz um círculo, um sublinhado bem grande no valor de X, para você saber que é isso que você vai ter que resolver. Se tiver um texto, se tiver uma figura, uma tabela, vai circulando informações que você acha que podem ser úteis, porque caso você precise voltar e ler de novo, ou então revisar a tabela de novo, você já vai direto nos pontos-chave. É numa dessas e outras que a gente vai economizando um tempo absurdo, por mais que de início não pareça. Outra coisa que me ajudava demais era, eu resolvi uma questão, eu consegui fazer ela, eu tenho uma certa certeza da resposta, eu já ia e passava pro gabarito. Gente, era um medo muito grande meu de faltar, por exemplo, 10 minutos para entregar a prova e eu não ter passado nada pro gabarito, ou então de eu passar correndo pro gabarito e passar errado. Eu tinha muito esse medo e fazer isso já ia me ajudando, porque aí no fim da prova, quando eu ia passar as questões,
Meu gabarito já tinha algumas outras ali que eu tinha mais certeza e isso facilitava muito a minha vida. Então, se você puder fazer isso também, vai te economizar tempo, vai te economizar dor de cabeça e vai diminuir a sua chance de passar questões erradas pro gabarito, porque só a gente sabe a frustração que é quando isso acontece. E, gente, antes de nós finalizarmos, tem uma conversa de amiga que eu quero ter com vocês. Eu sei que essa altura do campeonato você já deve estar exausto, super cansado. Realmente, essa semana aí, entre um domingo de prova do Enem e outro, ela é bem difícil, porque a gente já tá cansado, só que você sabe que ainda tem matemática e ciência da natureza e que você não pode parar. Só que eu sinto que nesse momento, nessa correria que a gente entra, a gente acaba esquecendo do porquê está fazendo isso, do porquê está aqui. Então, nesse momento, você não pode esquecer que você está se sujeitando a isso para conquistar a sua aprovação, para conseguir fazer o curso dos seus sonhos na universidade dos seus sonhos, para ter o seu esforço reconhecido, para dar esse orgulho para si mesmo e para as pessoas que te apoiaram, que estiveram do seu lado durante toda essa trajetória. Então, nesse momento, é muito importante que você se lembre disso, porque vai te dar um gás, vai te dar uma motivação a mais. E às vezes a gente entra nesse modo automático, acaba esquecendo, mas tem um motivo para você estar passando por tudo isso, para você estar aqui fazendo Enem e se esforçando, porque eu sei que você está se esforçando. Mas enfim, a aprovação, ela é um sentimento incrível, gente. É assim, uma emoção, um misto de sensações. E saber que todo o seu esforço foi recompensado, que você não fez tudo isso em vão, é maravilhoso. Eu desejo do fundo do meu coração para cada um de vocês e quero deixar claro que eu tô aqui torcendo muito, muito, muito e que eu tenho certeza que já deu certo. Tem muitas aprovações vindo nesse canal, amém! Mas eu já falei demais, vou ficando por aqui. Muito, muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu like, me ajuda demais a levar esse vídeo ao canal pra mais pessoas. Já se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações e ter certeza que você não vai perder nada. Tô ajudando vocês com toda essa trajetória do Enem. Vou ajudar também no SISU, podem ficar despreocupados que eu vou estar aqui passando macetes, estratégias. Todo mundo vai conseguir a sua vaga. Também mostro como que é a vida universitária, como que é morar sozinho em outro estado, tá o dia inteiro na UFO. Se vocês quiserem acompanhar tudo que tá acontecendo em tempo real também, eu mostro lá no Instagram. Se você tiver alguma dúvida e quiser me mandar, o meu direct está sempre aberto. Muito obrigada mais uma vez por você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.